Tudo bem, meus amados? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ver dos versículos 1 até o versículo 21. Mas nós vamos ver por partes. Quando a palavra de Deus faz tinir os ouvidos. O que acontece quando Deus volta a falar, irmãos? Vamos aprender com esse jovem, pelo menos nesse período aqui, em que ele se encontrava, jovem Samuel, né? Depois ele envelheceu. Vamos fazer a leitura apenas do primeiro versículo. Depois nós damos continuidade. Veja o que diz a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, há momentos na história em que o silêncio ele fala mais alto que as palavras. Você já deve ter sentido isso em algum momento na sua vida. Quem sabe você já não falou, eu estou vivendo um silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor. Assim eram os dias aqui de Samuel. Israel atravessava, meus irmãos, uma profunda decadência espiritual. Israel estava em esterilidade espiritual. Israel aqui estava em uma tremenda crise. O sacerdócio havia se corrompido, a liderança havia se enfraquecido, o povo caminhava passos largos em iniquidade, em pecado. E é nesse contexto aqui que o narrador ele faz um diagnóstico estupendo para os seus leitores. Ele diz aqui que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões já não eram frequentes aqui. Veja o retrato da nação da qual Deus disse que andaria juntamente com eles. A palavra agora era rara. As visões não eram frequentes. E veja, irmãos, se nós pegarmos e lermos aqui o contexto todo, a verdade é que não faltava religião para aquele povo. Eles eram religiosos. Não havia ausência de sacerdotes. Não havia lugar que não pudesse cultuar a Deus. Eles cultuavam a Deus. Então, qual era o grande problema daquele povo? E que talvez seja o grande problema também dos nossos dias? A palavra era muito rara. O problema era a escassez da palavra de Deus, meus irmãos. A escassez da palavra de Deus. E perceba uma coisa. O narrador, ele começa aqui, o autor, ele introduz essa nova unidade aqui no livro de Samuel, não falando de Samuel, não falando aqui de Eli. A ênfase toda recai sobre a palavra de Deus. E é sabido, meus irmãos, que quando a palavra de Deus é escassa, é porque Deus ele está descontente com o povo dele. É porque Deus quer trazer juízo para o povo dele. Nós temos isso em outras partes também das Escrituras. Então veja, é dito que naqueles dias, isso corrobora muito bem com os dias que eles estavam vivendo, porque eram os dias dos juízes. E se você for para o último versículo do último capítulo dos juízes, é dito que naqueles dias cada um fazia o que bem lhe parecia, fazia o que era certo ao seu coração. Mas veja, irmãos, Deus jamais abandona o seu povo. No tempo determinado pelo próprio Deus, ele rompe o seu silêncio. E quando Deus fala, quando Deus volta a falar com o seu povo, a palavra nunca
é neutra, nunca é indiferente. Certamente, quando ele volta a falar com o seu povo, ele vai confrontar o seu povo, ele vai revelar a sua vontade, ele vai julgar o seu povo, e é exatamente isso que ele começa a fazer aqui nos dias de Samuel. Na verdade, nós sabemos, até pelo profeta Isaías, que quando Deus revela a sua palavra, sempre vai fazer aquilo que apraz o nosso Senhor. Nunca voltará vazia a palavra do Senhor quando ela é revelada. E ela vai voltar para exatamente revelar a glória do nosso Deus. Foi isso que aconteceu aqui em Siló, onde eles estavam. Deus chamou Samuel e lhe confiou uma mensagem tão solene que lhe declarou: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão os ouvidos. Veja comigo ali, versículo 11, que é exatamente da onde eu tirei o título desse sermão. Apenas o versículo 11. Nós estamos aqui fazendo uma introdução para poder adentrar ao assunto da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ambos os ouvidos. Então veja, meus irmãos, ainda hoje nós continuamos cercados por inúmeras vozes. Nós vivemos, na verdade, na era da informação, mas nem toda voz é a voz de Deus. A maior necessidade da igreja continua ainda sendo, irmãos, nós ouvirmos, nós prestarmos atenção, nós estarmos atentos à palavra do nosso Deus, à palavra do nosso Senhor, com temor, reverência e obediência. Como você tem ouvido a palavra do Senhor? Por isso que eu queria meditar com a igreja nesta noite acerca de quando a palavra do Senhor faz tinir os ouvidos. O que acontece quando Deus volta a falar, irmãos? Em primeiro lugar, nós vamos ver agora que Deus rompe o silêncio, dos versículos 2 até o versículo 10. Depois nós vamos ver que Deus confronta o pecado. E por último nós vamos ver que Deus estabelece servos fiéis. Vamos ver aqui dos versículos 2 até o versículo 10. Vamos dar continuidade aqui na narrativa. Então veja, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, também as visões não eram frequentes. Então ele continua falando aqui, narrando. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Pois ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Agora então ele responde: fala, porque o teu servo te ouve. Então percebam, meus irmãos, depois que o narrador aqui, que o autor, ele apresenta o diagnóstico aqui espiritual de Israel, ele nos conduz agora para uma cena de absoluta simplicidade. Porque vocês perceberam onde é que eles estavam? Estavam vivendo uma noite comum, por assim dizer. Não havia nenhuma multidão. Não havia aqui nenhum grande culto. Não havia aqui nada extraordinário que eles estavam vivendo. Nenhuma manifestação grandiosa. O que havia aqui, irmãos? Um velho que estava prestes a ficar cego. Um jovem começando seu ministério profético. Diga-se de passagem, foi bem difícil, porque o primeiro trabalho dele aqui foi falar com
o profeta Eli, já um profeta cascudo, um profeta experiente, e não fala coisas boas, não é verdade? E uma noite comum, como qualquer outra, que eles dormiam, se levantavam e faziam seus labores normais daquele dia. Mas veja, é justamente nas cenas mais simples da história que Deus costuma realizar os seus grandes feitos. Pode perceber, irmãos, na sua vida, são nos pequenos detalhes da sua vida que você percebe o poder de Deus sobre a sua vida, a condução de Deus sobre a sua história. E o texto, então, nos informa que Eli já havia envelhecido. Versículo 2 diz aqui que a visão dele já estava indo por água abaixo, os olhos já começavam aqui a escurecer-se, a ponto dele não poder ver mais. Isso aqui é interessante nós pensarmos do ponto de vista histórico, obviamente, porque de fato ele era velho. Em outras passagens nós sabemos que ele estava um pouquinho acima do peso. Tanto é que ele caiu da cadeira e ali ele morreu, no capítulo 4. Mas veja, nós não podemos ver isso apenas como um relato histórico, irmãos, porque certamente isso aqui tem um significado para nós teológico. Eli, certamente, ele já não enxergava bem. Contudo, esse detalhe aqui também parece reforçar a decadência daquela liderança. Vejam, o sacerdote, o Eli, ele era o sacerdote do tabernáculo, ele também era o juiz, não é, de Israel. Ele que deveria discernir a vontade de Deus, ele já não conseguia mais aqui perceber nem mesmo que o Senhor era quem estava chamando Samuel. Apenas na terceira vez foi que ele falou: faz isso, faz isso. E aí nós temos aqui, no versículo 3, dizendo que a lâmpada de Deus, antes que a lâmpada de Deus aqui se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se apague. Historicamente, irmãos, nós sabemos que a lâmpada do tabernáculo, ela deveria permanecer acesa durante a noite toda, durante a madrugada inteira. Então, de manhã, se trocava o turno, por assim dizer. Nós temos isso em Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21. E o que o autor está querendo fazer aqui para com os seus leitores é que também ele está situando o momento de onde está acontecendo aqui os ocorridos. Então nós sabemos exatamente o que estava acontecendo e onde estava acontecendo o que estava aqui acontecendo. E nós não podemos novamente apenas ver esse detalhe aqui como um detalhe meramente cronológico. Nós não devemos ver apenas desta forma, porque nós sabemos aqui, em poucas palavras do que eu já disse aqui para os irmãos, que o contexto era um contexto periclitante. Era um contexto em que Israel estava vivendo em escuridão espiritual. Então, quando nós temos um termo como esse, ou esses termos aqui nas Escrituras, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, embora seja literalmente, mas nós devemos tirar algum ensinamento aqui teológico. Certamente, tudo aqui parecia caminhar para a escuridão espiritual. Por isso, o autor, então, aqui ele registra com essas palavras, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. É como se o autor aqui dissesse para o leitor: ainda há esperança. Deus ainda não terminou a sua obra. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, vai acontecer alguma coisa. Ainda há esperança para nós. Deus ainda tem algo a se revelar, algo a revelar para nós. Ele irá se revelar. Sua presença continua entre o seu povo. A sua palavra voltará a ser ouvida. Porque veja, nós vimos, a palavra de Deus era muito rara. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de quem? De Deus se apagasse. E aí nós vamos continuar aqui a narrativa. Portanto, é exatamente nesse cenário, irmãos, que o Senhor, ele rompe o seu silêncio. Exatamente nesse contexto de escuridão espiritual que o Senhor, ele rompe o seu silêncio. E o que é interessante, à medida que nós vemos aqui a narrativa, é que então ele chama Samuel sem qualquer aviso prévio. Ele apenas chama Samuel no versículo 4 aqui. O Senhor chamou o menino.
Samuel, Samuel. E aqui é algo também interessante, irmãos. Porque o que Samuel estava fazendo? Samuel estava dormindo. Ele foi se deitar, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, ele não estava procurando Deus. Samuel não estava procurando nada extraordinário da parte de Deus. Samuel não estava buscando nenhuma revelação da parte de Deus. Ele nem imaginava que iria falar com Deus naquela noite, naquela circunstância. Ele nem imaginava, irmãos. Por quê? Porque quando Deus quer se revelar para alguém, a iniciativa sempre é dele. A iniciativa sempre é de Deus. Então, Deus chama Samuel. E ele corre até Eli, por 3 vezes ele vai até Eli, acreditando então que Eli que estava chamando ele. E o autor então aqui nos diz, no versículo 7, acompanhem comigo, por favor. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Esta afirmação, irmãos, não significa que Samuel fosse um incrédulo. Não significa, na verdade, isso aí. Desde criança ele servia no tabernáculo, ele ministrava perante o Senhor. Então qual é o sentido? Obviamente nós temos que pensar que o sentido aqui é outro. Samuel não conhecia o Senhor por meio da revelação profética. Dessa forma é que ele não conhecia o Senhor. Deus ainda não havia se revelado a ele como faria instantes depois. Somente quando ele percebe o que está acontecendo, é que então ele orienta aqui o jovem Samuel o que ele deve fazer. Então ele instrui aqui o jovem Samuel. Versículo 9. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel, então, obedecendo Eli para o seu lugar ali. E o deitou. E se deitou, na verdade, né? Essa frase aqui, meus irmãos, ela marca um dos momentos mais importantes dessa narrativa aqui. Porque, veja, vamos ler o versículo 10 ainda. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou Samuel como das outras vezes. Samuel, Samuel. Então esse respondeu, fala porque o teu servo te ouve. Veja, Eli orientou Samuel. Eli se deu por conta. Deve ser Deus que está chamando ele, né? Não é possível, esse guri já veio aqui 3 vezes e não sei eu que estou chamando. Alguém está chamando esse guri, não é um fantasma. O Senhor deve estar querendo se revelar para esse rapaz. Faz o seguinte, volta para lá, te deita. E se você ouvir de novo a voz, você vai dizer o seguinte, fala porque o teu servo te ouve. A voz voltou. O que ele fez? Fala que teu servo te ouve. Irmãos, antes de Deus confiar sua palavra a qualquer um de nós, Deus forma em nós um coração disposto a ouvi-lo. Fala, porque teu servo te ouve. Quando a palavra de Deus é pregada, se você não tiver disposição no coração para ouvir a voz do Senhor, você vai estar correndo a Eli. Você tem que estar com o coração disposto para ouvir a palavra do Senhor, para que de fato Ele manifeste a vontade dEle para a sua vida. E você, uma vez ouvindo com o coração disposto à palavra dEle, você então tem a capacidade para obedecê-lo. Porque até então, meus irmãos, vocês não terão, nós não teremos. Nenhuma pessoa fala legitimamente em nome de Deus antes de aprender a escutar Deus. Nós precisamos aprender a escutar com reverência, com temor, em obediência, com o coração disposto à palavra do Senhor. É exatamente isso que Samuel faz. Ele primeiro ouve a palavra do Senhor. Fala, porque o teu servo te ouve. É como se a palavra estivesse dizendo isso para nós neste momento, irmãos. Fala, Senhor, porque eu quero te ouvir. E ninguém ouve com atenção se não quer fazer a vontade daquele que está falando. Não é assim? Veja os homens, quando a mulher pega
e chama eles. Vem cá que eu quero conversar contigo. Opa, peraí, alguma coisa séria aconteceu. Eu preciso ouvir minha mulher e procurar, né, entendê-la para... Assim que acontece com o Senhor, meus irmãos. Deixa eu aplicar isso aqui para nós, irmãos. Veja, essa cena aqui nos lembra que Deus continua falando por meio da sua palavra. E é só por meio da sua palavra que Deus vai falar conosco de forma a fazer com que nós entendamos o que Ele quer para que então obedeçamos Ele. Mas a questão não é se Deus fala, porque Deus fala, Ele não fala, todos os domingos Ele está falando conosco. A questão não é se Deus está falando, a questão é se nós estamos com os corações dispostos, irmãos, a ouvi-lo de forma humilde aqui, a fim de que possamos obedecê-lo. Porque às vezes nós podemos estar aqui no culto, mas nosso coração está lá em Nárnia. Está nas contas de segunda-feira. Está em algum outro lugar que não aqui, prestando atenção com o coração disposto na palavra do Senhor. E aí quando surge muitas vezes, as vicissitudes da vida, nós não sabemos muitas vezes como lidar. Deus continua falando. Nós vivemos cercados de muitas vozes, mas somente as Escrituras possuem autoridade para dirigir a vida do povo de Deus. Como discípulos de Jesus Cristo, meus irmãos, nós precisamos aqui cultivar diariamente a mesma disposição de Samuel. Qual foi a disposição de Samuel? Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Porque pode ter certeza, amanhã você vai ouvir outras vozes. Mas quais? Ou qual delas você vai obedecer? Porque aquela que você obedece é aquela que se torna o teu Senhor. Então nós vimos aqui, irmãos, que Deus, em primeiro lugar, Ele rompe o silêncio. Por quê? Porque Ele chama Samuel. Ele rompeu o silêncio dele. A palavra era muito rara. As visões não eram frequentes. Então Ele rompeu o silêncio. Agora nós vamos ver que Deus confronta o pecado. Vamos comigo, os versos 11 até 14. Diz assim, vamos ver agora o que Deus falou com Samuel, né? Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque jamais lhe disse que julgarei, porque já lhe disse, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então veja, depois de Samuel aqui ter respondido o chamado do Senhor aqui, nós podíamos pensar, devido à circunstância que Israel estava vivendo, que Deus poderia trazer, irmãos, uma palavra de esperança. Porque veja, é dito naqueles dias, quais dias? Os dias de juízes, em que o povo cada um fazia o que achava bem naquele momento, o que bem queria. Então Deus rompe o silêncio, chama Samuel. Samuel então diz, fala que teu servo te ouve. Agora nós podíamos pensar, puxa vida, Israel está em declínio espiritual, Israel está em esterilidade, Israel está em pecado, Israel está em uma série de coisas, está vivendo uma escuridão espiritual. Agora Deus vai entrar com providência, agora vamos ter uma palavra de esperança, agora vamos ter uma palavra aqui de restauração, uma palavra de consolo. Deus faz o contrário, irmãos. Deus rompeu o silêncio para falar o contrário. A primeira palavra que entregue ao jovem profeta é uma palavra de juízo. Veja a pele, veja como estava a situação de Samuel, o jovem Samuel. Você vai falar para ele isso. A primeira palavra do Senhor para Samuel foi uma palavra de juízo. O Senhor declara, eu acho lindo esse versículo 11, eu vou repetir. Eis que vou fazer uma coisa em Israel,
a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, irmãos, ambos os ouvidos. Deus está dizendo, o que eu estou prestes a fazer será impossível de ignorar. É impossível. E o que faria os ouvidos de Israel tinirem, irmãos? O que deve fazer os nossos ouvidos tinirem, irmãos? Veja, naquele contexto, eles estavam subjugados pelos filisteus. O que poderia fazer os ouvidos deles tinirem? Vamos entrar em guerra contra os filisteus. Nós vamos vencer a guerra. Quem sabe Deus vai mandar fogo do céu. Vai mandar pedra do céu. Como ele fez no capítulo 4. Depois que os filisteus levaram a Arca da Aliança para a terra deles. Venceram a batalha contra os israelitas. Mais de 30 mil pessoas. A primeira grande derrota dos israelitas contra uma outra nação. Mas depois, lá no capítulo 7, nós vemos o povo se arrependendo. Depois que a arca ficou 20 anos, eles devolveram a arca. E a arca ficou 20 anos em tal local. Então, o povo se arrependeu. Samuel pediu para que eles abandonassem seus ídolos, os astarotes, os balaíns. Foram para Mispa. Na verdade, foram para Ebenezer. Foram para Mispa. E lá em Mispa, então, eles derrotaram os filisteus. Caíram pedras do céu. E ali, Samuel erege um altar. E chama o nome daquele altar de Ebenezer. E dá um significado para ele. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem sabe poderia acontecer uma catástrofe natural como essa, não é? E aí os ouvidos dos israelitas, naquele momento ali, tiniriam os seus ouvidos. O que faz o ouvido da igreja tinir, irmãos? O que fez o ouvido deles, ou o que faria o ouvido deles tinir, era o cumprimento da palavra de Deus. Vejam vocês, versículo 12, naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa, começarei e cumprirei. O que deve fazer os nossos ouvidos tinirem, meus irmãos, é que Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir a sua palavra. Isso deve ser motivo tanto de alegria para a igreja, quanto de preocupação. Porque sabe uma coisa, Deus vai cumprir a sua palavra. Deus não apenas fala, Deus cumpre o que fala. A palavra do Senhor, ela nunca é vazia. Ela nunca retorna sem realizar aquilo para o qual foi enviada. A profecia que nós temos no capítulo 2 aqui, um homem de Deus, se você virar uma folhinha aí, anterior a este capítulo, no capítulo 2, versículo 27, irmãos, ele recebe uma profecia de um homem de Deus, e é dito para ele que ele está em pecado, porque ele não repreendeu os filhos dele, que estavam errantes para com o culto ao Senhor. Se você for para uma folhinha, mais uma folhinha para trás, no capítulo 2, versículo 12, é dito sobre os filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aí veja você no capítulo 2, no versículo 29, é dito assim, o homem de Deus falando para Eli: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que na tua casa
que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados ou desmerecidos, irmãos. Aqui está a profecia contra a casa de Eli. E ele teve tempo para se arrepender. Ele teve tempo, irmãos. Deus foi misericordioso com ele, até Deus chamar Samuel e romper com o silêncio. E os ouvidos vão tinir, porque Deus vai cumprir com a palavra pronunciada, anunciada pelo homem de Deus. O juízo, irmãos, não surgiu de repente sobre a vida de Eli. Eli havia sido advertido. Seus filhos haviam persistido no pecado. A misericórdia foi oferecida antes que a justiça fosse executada. E Deus dá a razão aqui no versículo 13. De porquê tudo isso? Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Ele era cúmplice dos pecados dos filhos. O homem de Deus, que deveria cuidar, zelar, temer Deus, temeu mais os filhos do que a Deus. Não foi capaz de corrigi-los diante do Senhor. Agora ele está sofrendo o juízo das mãos do Senhor. O Senhor vai cumprir com sua promessa, meus irmãos. Ele não participou dos mesmos pecados de Hofni e Finéias, seus filhos, mas ele pecou ao tolerar aquilo que Deus condenava. Veja, o pecado de Eli foi um pecado de omissão. Ele amou mais a paz dentro da sua casa do que a santidade de Deus. Foi condescendente quando deveria ter sido firme. Por isso nós temos aqui no versículo 14 a afirmação de que nunca mais será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares aqui. Essa declaração aqui, meus irmãos, não significa que Deus ele negue o perdão a pecadores arrependidos. O contexto aqui é outro. Significa que o sistema aqui sacrificial jamais poderia remover a culpa de pessoas que desprezam deliberadamente a aliança e persistiam conscientemente na rebelião. O próprio sacerdócio, que deveria oferecer aqui os sacrifícios, havia se corrompido, irmãos. Aqueles homens desprezavam o único meio que Deus deu a eles, para que eles pudessem, foi estabelecido por Deus, para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Estava corrompido o sacerdócio. E nós vemos isso mais lá na frente, em 2 Reis, o cumprimento dessa promessa. O último descendente da casa de Eli, que ocupava o sacerdócio no reinado de Davi, Abiatar. Mas quando houve lá um entreveiro em que Adonias, o filho de Davi, quis tomar o trono de Saul, filho de Davi, que assumiu o trono. Não, filho de Davi. Salomão, muito bem. O trono era para o filho de Salomão. Adonias, o outro filho, quis tomar o trono. Abiatar, descendente de Eli, ficou do lado de Adonias. Depois, quando Salomão assumiu o trono, foi que então aconteceu o cumprimento dessa profecia. Abiatar foi para a cidade dos sacerdotes. Salomão não quis matá-lo por tudo que ele fez para o seu pai Davi, mas destituiu do sacerdócio para sempre. Então, os descendentes, nós temos ali os descendentes do filho de Arão, Sadoc, foi quem assumiu então o sacerdócio. Irmãos, a palavra do Senhor se cumpriu.
chega um momento em que o juízo de Deus deixa de ser apenas anunciado para ser executado. E essa é uma verdade solene das Escrituras. Veja, irmãos, a paciência de Deus, ela é imensa, mas ela não é infinita, irmãos, no tempo da história. No tempo da história, pode ser que a paciência de Deus se esgote com a nossa vida. Quando o Senhor determina agir, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a sua justiça. Por isso a palavra de Deus é que faz tinir os ouvidos. Deus não tem prazer no castigo, mas porque sua santidade não pode ser tratada com desprezo. Chega um momento em que Deus pode agir, irmãos. Ele tem todo o direito de fazer isso. Eu queria aplicar esse ponto aqui para a vida da igreja. Irmãos, nós vivemos uma geração em que aprecia falar de amor. Tudo é amor, tudo é condescendência. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Deus não se importa. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha colar? Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é generoso. De fato, Deus é tudo isso, irmãos. Deus é tudo isso, mas frequentemente a igreja rejeita ouvir sobre a santidade de Deus, porque Deus também é santo, irmãos. E porque Ele é santo, Ele requer santidade dos seus. Meus irmãos, a palavra que cura, ela expõe a enfermidade. A palavra que salva também revela o pecado. E somente quando nós reconhecemos a seriedade do nosso pecado, é que nós vamos compreender a grandeza da graça revelada em Cristo Jesus. Ele não reconheceu o tamanho do seu pecado. Achava que está tudo bem. É o filho, não é? O filho pode fazer o que quiser. Vai lá, filhão. Faz isso. Faz aquilo outro. E ele foi condescendente. E Deus entrou com juízo sobre sua casa. Porque Deus é santo, irmãos. Não tratemos as coisas de Deus com leviandade, irmãos. Com leviandade. Não tratemos as coisas de Deus como nós achamos que devemos tratar. Portanto, meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor faz tinir os ouvidos, o que acontece quando Deus volta a falar? Em primeiro lugar, Deus rompe o silêncio. Em segundo, Deus confronta o pecado. Em terceiro, Deus estabelece servos fiéis. Veja o que aconteceu agora aqui no restante da narrativa. Versículo 15 em diante. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver. Se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Eli. Então veja, depois de que Samuel recebeu essa revelação extraordinária, ele se deita novamente. Eu imagino que ele não conseguiu dormir o restante da noite. Ele amanhece, diz que ele abriu aqui as portas da casa do Senhor, como ele fazia habitualmente. À primeira vista parece que está tudo certo, está tudo igual como dos outros dias. Mas, irmãos, depois desta revelação, Samuel jamais seria o mesmo. Jamais. Aquele jovem que havia passado aqui a noite inteira servindo no tabernáculo, agora ele havia sido alcançado pela palavra do Senhor. Deus se revelou a Samuel. E o texto aqui, ele revela algo extremamente humano. No versículo 15, ainda, é dito que ele temia relatar a visão a Eli. Quantos de nós não tememos, irmãos, falar as verdades para as pessoas que estão próximas de nós? Quantas vezes não tememos também? Como Eli temeu em corrigir os seus filhos, Samuel temia relatar a visão a Eli.
Isso certamente nos aproxima aqui do personagem. Samuel era um jovem. Ele temia comunicar a mensagem aqui. Mensagem tão dura, não é? A um homem que havia o criado desde a infância. E sinceramente, meus irmãos, quanto de nós também não temeríamos? Quantos de nós também não sentiríamos aqui o mesmo? Mas olha a beleza aqui da narrativa, porque a fidelidade de Samuel não consiste na ausência do medo. Ele temia, ele estava com medo, ele estava receoso. Mas ele não deixou que o medo dele o impedisse de falar o que devia ser falado. Nós devemos aprender com isso, meus irmãos. Ele insistiu em saber toda a mensagem aqui, na sequência dito, e coloca aqui Samuel sob juramento diante do Senhor. É dito aqui no versículo 18, que Samuel, então, ele referiu tudo e nada lhe encobriu. Falou toda a palavra do Senhor, todo o conselho de Deus. E essa pequena frase aqui revela o caráter do verdadeiro servo do Senhor. Fala e não te calas, e fala todo o conselho do Senhor. Quantos de nós, meus irmãos, não nos calamos? Quantos de nós não nos calamos quando não deveríamos nos calar, meus amados irmãos? Samuel aqui, ele não escolheu quais palavras anunciar. Veja que Samuel não anunciou, não suavizou a mensagem. Ele não adaptou aqui a mensagem do Senhor para torná-la mais agradável. É dito aqui que ele simplesmente transmitiu aqui exatamente aquilo que ele recebeu do Senhor. Essa sempre foi a marca dos profetas de Deus, meus irmãos. E continua sendo a marca daqueles que anunciam fielmente as Escrituras. O nosso compromisso é com as Escrituras. Nosso compromisso não é em suavizar a palavra do Senhor, não é deixá-la mais palatável, não é deixá-la mais aceitável. Nosso compromisso é proclamá-la fielmente, irmãos. A reação de Eli também aqui merece uma atenção, porque no versículo 18 ele diz, é o Senhor. Veja que ele reconhece a soberania de Deus. Recebendo o juízo de Deus, ele reconhece a soberania de Deus. Faça o que melhor lhe aprouver. Embora ele não pudesse aqui impedir o juízo de Deus, ele reconhece o senhorio de Deus. Que ele continua sendo justo e faz tudo como lhe apraz. Então a narrativa caminha para a conclusão. Versículo 19. É dito que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja que expressão também extraordinária para nós, meus irmãos. Nenhuma palavra caiu por terra. Não significa que Samuel era um ser infalível por natureza. Significa que Deus confirmava a palavra que colocava na boca do seu profeta, porque era a palavra do Senhor, alguém que não temia falar a palavra do Senhor, em anunciar a palavra de Deus. Hoje em dia o que nós mais vemos são pessoas cheias de dedos para falar as verdades eternas do Senhor. Era a autenticação do seu ministério profético. Por isso todo Israel reconhecia que Samuel havia sido estabelecido pelo Senhor. E o capítulo então termina exatamente como começou. Percebam isso. Vejam a dinâmica da narrativa, porque o capítulo aqui termina exatamente como começou. Como é que começou? A palavra do Senhor era muito rara. E como é que termina? O Senhor continuava a aparecer em Siló, porque se manifestava Samuel pela palavra do Senhor. Onde tem pessoas fiéis ao Senhor, Deus continua manifestando poderosamente a sua palavra. Agora, onde tem pessoas que negociam a palavra do Senhor, que mercadejam a palavra do Senhor, que temem mais aos homens do que a palavra do Senhor. Irmãos, certamente não há manifestação poderosa da parte de Deus na vida dessa pessoa. Nós precisamos de pessoas fiéis ao Senhor, irmãos. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Que conclusão é essa aqui?
o Senhor manifestava a sua palavra a Samuel. O capítulo que começou com escassez, termina com abundância. Começou em silêncio, termina em revelação. Começa com uma liderança decadência, termina com um profeta estabelecido pelo próprio Deus, irmãos, pelo próprio Deus. Porque quando Deus decide falar, ninguém pode impedir a sua palavra, irmãos. Ninguém. Deus apenas está à procura de instrumentos dispostos a servi-lo e a comunicar a sua santa, inerrante, infalível palavra. Onde você estiver, fale da palavra do Senhor, dentro da sua casa, dentro do teu serviço, nos relacionamentos interpessoais, onde você estiver. Não tema os homens, tema a Deus, tema ao Senhor. A fidelidade de Deus continua sendo demonstrada por meio da fidelidade à sua palavra. O mundo não precisa de pessoas criativas, não precisa de pregadores criativos, mas de homens que, como Samuel, nada escondam do conselho, de todo o conselho de Deus. A autoridade da igreja, meus irmãos, não está na influência, em sua influência, não está nos métodos, não está nas programações, no seu carisma, mas na palavra que ela proclama. Aí está a influência da igreja. E como ouvintes da palavra do Senhor, nós somos chamados a responder, assim como Samuel respondeu naquela noite, com um coração disposto a ouvir e a obedecer. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: este capítulo ele começou com uma afirmação preocupante. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, mas terminou de forma gloriosa, não foi? O Senhor continuava a aparecer em Siló porque a palavra se manifestava por meio de Samuel. O Deus que parecia estar em silêncio nunca havia abandonado o seu povo. Ele voltou a falar. Ele levantou um profeta. Ele restaurou sua palavra no meio de Israel. Contudo, vejam vocês, o ministério profético de Samuel apontava para o profeta prometido de Deus. Séculos depois, o autor de Hebreus, ele escreveria o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Percebam a beleza da história da redenção? Em Samuel, Deus rompeu o silêncio lembrando a nação, mas levantando um profeta. Em Cristo, Deus rompe definitivamente o silêncio, porque o próprio Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo eterno que entrou na história. Jesus não veio apenas trazer a palavra, ele é a palavra de Deus encarnada, feita carne. O próprio Jesus, meus irmãos. João declara, no princípio era o verbo, a palavra, o logos de Deus. João capítulo 1, versículo 1, no versículo 14, é dito que ele se fez carne e habitou entre nós. Nele Deus revelou plenamente o seu caráter. Ele é a imagem do ser invisível de Deus, Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a revelação do que Deus quer para a sua igreja. Em Cristo Jesus nós temos a vontade perene, plena de Deus, manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Todo o plano de salvação em Cristo Jesus. E o mesmo Espírito que inspirou Samuel aqui, irmãos, também inspirou os apóstolos, preservando para a igreja a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Por isso nós não vivemos, vejam vocês, nós não vivemos mais os dias de Samuel. Samuel aqui, capítulo 13. A palavra já não é mais rara, e isso é preocupante para nós, é preocupante para a igreja. Porque todos os dias você tem acesso à palavra do Senhor. Ela não é rara. Se a palavra não é rara e nós não estamos cumprindo, obedecendo aquilo que Deus requer, o que está acontecendo?
O nosso coração, irmãos, é o nosso coração. Nós temos aqui a palavra completa, fechada, o cânon está fechado. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está aqui, está na palavra do nosso Deus. Ela é suficiente para nos conduzir à salvação, para corrigir os nossos caminhos, para fortalecer a fé, para nos equipar para toda boa obra. Não é o que a palavra de Deus diz? Que a palavra de Deus é inspirada, ela não é inspirada. Por que nós não damos o devido valor a ela? Se ela é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, ela é perfeita e perfeitamente habilita o homem para toda boa obra. Meus irmãos, diante dessa realidade, a pergunta não é se Deus ainda fala, porque você sabe que Deus ainda fala. Talvez a sua Bíblia esteja fechada. Porque Deus vai falar por meio das Escrituras. A pergunta é se nós estamos ouvindo a Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós nos dedicamos a meditar nessa palavra, nós ouvimos a Deus. A pergunta é, estamos ouvindo o Senhor? Se olhamos para as Escrituras como espectadores, ou só como espectadores, ou nós estamos colocando o nosso coração diante da palavra de Deus como servos? Será que a gente chega, irmãos? E aqui é uma reflexão que eu gostaria que a igreja fizesse. Será que quando nós nos achegamos diante da palavra do Senhor, será que nós chegamos com um coração humilde, reconhecendo que ela é a Senhora da nossa vida? Que nela nós encontramos o Senhor da nossa vida? Que eu quero dizer, ela tem autoridade sobre nós, ou nós nos achegamos arrogantemente, achando que somos senhores da vida dela? E, portanto, queremos que ela se adeque àquilo que eu estou vivendo. É sempre o jeitinho, né? Ainda mais no povo brasileiro. Culturalmente isso em nós é muito mais forte. Porque nós sempre achamos que está tudo bem, irmãos. Achamos que está tudo bem chegar atrasado 5 minutos. Achamos que está tudo bem daqui a pouco falar uma mentirinha. Achamos que está tudo bem fazer as coisas como nós vamos fazendo. E as pessoas, por não reagirem de uma forma mais grossa conosco, achamos que está tudo bem. E achamos que Deus também vai relevar como nós estamos lidando com as coisas dele. E não vai, irmãos. Não vai. Nós estamos ouvindo o nosso coração quando nós assim estamos vivendo a nossa vida. E não ouvindo a palavra do Senhor. Mas que a nossa oração, meus irmãos, nesta noite, para a nossa vida, seja igual deste jovem aqui, Samuel, em Siló, que ele disse, versículo 10, fala, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. E que, ouvindo a voz do nosso supremo profeta, Jesus Cristo, do nosso grande sumo sacerdote, do nosso Rei eterno, nós possamos ser encontrados fiéis, meus irmãos, até o dia da sua volta. Que Deus assim abençoe a igreja, meus irmãos. Que narrativa linda essa aqui, para nós valorizarmos a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por sua palavra. Pai bondoso, Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua falando por meio da tua palavra. Senhor, nós temos sido tão insensíveis muitas vezes ao ouvi-la de qualquer jeito. Ó Senhor, nos perdoe por isso. Senhor, que possamos ter corações dispostos. E ao ter esses corações dispostos, nós possamos dizer como Samuel, fala, Senhor, o teu servo te ouve. Para que nós, ouvindo a tua voz, nós queiramos obedecer somente o Senhor, meu Deus. Oh, Pai amado, o Senhor rompeu o silêncio. E nós temos aqui a tua abundante voz diante de nós. Ah, Senhor, o Senhor confronta o pecado do nosso coração, assim como o Senhor fez hoje.
porque nós estamos vivendo a nossa vida a parte da sua palavra. O Senhor tem o desejo de levantar discípulos fiéis, discípulos de Jesus Cristo. Senhor, nos dê, ó Deus, nos ajude, na verdade, Pai, a nos render completamente ao Senhor, para que sejamos esses servos fiéis e que em Cristo Jesus, Pai, nós possamos ter a força necessária para perseverar em continuar, Deus, buscando o Senhor na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é suficiente para a nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.